bem-vindos. Estamos aqui novamente para essa conversa sobre um novo tema dentro do setting terapêutico. E nessa conversa de hoje, nesse bate-papo de hoje, a gente vai estar conversando sobre construção dos padrões emocionais. O que seria isso? O que seriam esses padrões emocionais em que construímos no decorrer da vida? Lá na primeira aula dos pilares da psicologia clínica, eu tinha dividido para vocês os clientes em 3 grupos: os que estão sobrevivendo, os que estão vivendo e os que desejam viver melhor. Os que estão sobrevivendo seriam aqueles que chegou no seu consultório já com a ferida aberta, já às vezes dentro de uma experiência traumática, ou a vida já bateu, mesmo que não esteja dentro de uma experiência traumática, está caído, está machucado. Viver são os pacientes funcionais que estão vivendo, que estão seguindo a vida, muitas vezes dentro do seu padrão, dentro da forma de funcionamento dos seus padrões emocionais. E os que desejam viver melhor, os que já descobriram que existe uma forma, que existe um trabalho, que existe uma possibilidade da gente derreter os nossos padrões emocionais, esses que a gente construiu, né, para sobreviver na vida, a gente vai estar conversando um pouquinho hoje, e possamos construir novas formas de sentir, de pensar e de agir na vida. Aqui eu coloquei a cultura, né, que é modos de pensar e sentir e agir de determinados grupos. Tem vários teóricos da cultura que vão estar pensando dessa maneira. Maffesoli, né, Michel Maffesoli é um deles, que são os modos de pensar, sentir e agir de determinados grupos. Então, temos modos de pensar, sentir e agir cultural de determinados grupos, que é construído pela cultura e pelo indivíduo. Como a gente já conversou, existe um entrelaçamento na história do conhecimento. Sempre houve, muitas vezes, essa divisão da ciência, do conhecimento, dos saberes, um saber da antropologia, tem um saber da sociologia, da epistemologia, da psicologia, da medicina, da biologia. E, na verdade, esses conhecimentos, eles é um tecido, né, que se encontra, tem fronteiras que se encontram, que se atravessam. Dentro da economia, tem quem estuda comportamento. Então, existe esse entrelaçamento. E o mais importante nesse momento é a gente perceber o seguinte: primeiro, que construímos padrões emocionais, né? Dentro da psicoterapia corporal, por exemplo, Eloy começou a estudar os padrões emocionais do corpo, porque como a gente acredita que você é seu corpo, como a gente acredita que o seu corpo está presente na sua existência, desde a construção desse corpo dentro da sua vida, dentro da vida intrauterina, e ao mesmo tempo depois, a lembrança de determinadas épocas da sua vida você não vai lembrar, mas o seu corpo lembra, que o seu corpo estava lá. Então, essa memória celular que está presente no corpo. E a gente vai construindo uma história, uma construção de sobrevivência. Porque quando a gente é criança, quando a gente é pequeno, e a gente precisa do grande para sobreviver, tudo é um pouco vida e morte. Eu brinco e falo que, por exemplo, às vezes uma criança que está perdida no supermercado chorando, ela está vivendo uma experiência de morte para aquela criança. Por isso que muitas vezes aquele choro, ele é desesperador. Às vezes os pais estão assim longe, olhando, esperando a criança se achar, e até rindo da criança, que se perdeu com os pais pertinho ali deles. Mas aquela experiência daquela criança é uma experiência de morte, porque se ela não encontrar esses adultos, se ela não encontrar quem vai cuidar, ela morre. Então, nós, humanos, precisamos do cuidado do outro. Nascemos, necessitamos desse cuidado do outro.
E por isso também a gente faz qualquer coisa que precisar para ser amado, para ser olhado, para ser reconhecido, para sobreviver em vários níveis no decorrer do nosso desenvolvimento. Para sobreviver, a gente construiu padrões emocionais. E quando a gente chega na vida adulta, a gente vai viver dessa forma, com esses padrões, né? E, de repente, na vida adulta, dá pau no Excel, né? Buga o sistema. Por quê? Porque os nossos padrões emocionais que nos ajudaram a sobreviver, eles não nos ajudam a viver melhor, né? Para viver melhor, eu preciso derreter esses padrões emocionais, modificá-lo para construir novos menus de restaurantes internos, novas possibilidades internas. E esse é o trabalho, muitas vezes, do processo terapêutico, de construir, né? Como eu estava dizendo do Alexandre Lowe, ele foi estudar os corpos, né? Como as pessoas se defendem, como as couraças, as tensões musculares foram se formando no corpo de várias pessoas, né? E como isso impede, essas tensões musculares impedem esse corpo de viver a vitalidade dele, de experimentar a experiência humana dele, a experiência do prazer, a experiência de viver, ou mesmo a potência desse corpo. E a pessoa que está lá dentro daquele corpo, que sobreviveu dentro daquele corpo, que construiu aquelas tensões, que construiu aquelas couraças para sobreviver desde a sua história infantil, ela não sabe, porque ela não tem uma referência interna sobre isso, que a gente não pode se comparar com o outro de fora, a gente se compara com a gente mesmo. Então, dentro da minha história, eu não tenho essa experiência, né? Se eu construir lá um padrão de sobrevivência na minha história de não sentir, eu não sei muito bem o que é sentir, ou uma qualidade melhor desse sentimento, desse se emocionar. Eu me tornei uma pessoa muito racional e esse meu sentimento, meu acesso ao meu sentimento, ele é muito pequeno ou quase nada. Mas se você perguntar a essa pessoa se ela está sentindo, ela vai falar sim. Então, ela não tem essa referência interna, porque ela construiu essas defesas, ela construiu esse padrão de sobrevivência emocional e que nós, por exemplo, terapeutas corporais, compreendemos que esse padrão emocional de sobrevivência, esse modo de pensar, sentir e agir de determinado ser, de determinada pessoa, e que também se configura em determinada cultura, ele está no corpo através dessas tensões musculares que estão presentes no meu corpo e que me impede de experimentar as sensações fisiológicas desse corpo, de estar vivo, de vivenciar carga, descarga e o relaxamento. Às vezes eu vivo uma carga, nem descarga, são carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga. São carga e um pouquinho de descarga, carga e um pouquinho de descarga. E o organismo vivo, ele vivencia a carga, a descarga e o relaxamento. Pensa num bebê respirando, aquele corpo todo respirando, fluindo com a respiração, com o movimento da respiração, que é o movimento corpóreo do corpo inteiro. Pensa numa espontaneidade da criança, o corpo da criança dançando. Então, toda essa beleza que é a respiração, o corpo, o movimento, a gente vai no decorrer da vida, no decorrer da infância, muitas vezes, na maioria das vezes, precisando construir padrões emocionais conscientes, inconscientes, nosso inconsciente, porque a gente é criança e está construindo. Mas muitas vezes os próprios pais, as próprias famílias também não têm essas informações sobre esse processo de construção de padrão emocional, sobre compreender como é o mundo infantil no mundo emocional e como isso é muito importante para a saúde daquele homem adulto, daquela mulher adulta. Como depois que sobreviver, depois que construir o seu padrão, ficar funcional, se conseguir, porque muitas vezes a pessoa passa a vida toda aqui sobrevivendo e não consegue nem ficar funcional na vida. Mas conseguindo ficar funcional, como ela vai precisar, ou não, né? Vai precisar
caminhar, já viver melhor. E nós, seres humanos, a gente constrói esses padrões emocionais para sobreviver. Então, quando a gente está no mundo infantil, é sobrevivência, é vida e morte. E esse lugar, ele nos marca na nossa existência, na nossa construção. E como a gente vivenciou o nosso meio, como foram os primeiros cuidados, né, lá na infância. E quanto mais primitivo é, mais profundo é dentro desse adulto. Quanto mais bebezinho, mais dependente eu sou, mais importante é essa fase de desenvolvimento para a construção desses padrões emocionais. Você imagina um bolo de casamento. Esse bolo de casamento tem 4 andares. É um casamento bem grande. Tem lá um bolo de casamento. 1, 2, 3, 4. Eu não vou rabiscar, não. Bolo de casamento de 4 andares. E aí a gente pensa o seguinte: no primeiro andar do bolo, lá embaixo, é a primeira fase da vida, é a fase pré-verbal. É o nosso primeiro contato com a existência humana. A gente pode até colocar dentro desse pacote também a vida intrauterina. Ali a gente já constrói, começa a construir a partir desses primeiros cuidados, a partir do parto, tantos debates e tantas conversas, por exemplo, sobre o parto humanizado. E todo esse movimento também é por causa dessa construção de padrões emocionais, o que é bom para o bebê. Não o que é bom para mim, que é o pai, ou para mim, que é a mãe, ou a conduta sendo feita, o que precisa ser feito. A gente olhar na perspectiva do bebê. O que é bom, o que é necessário, o que é desnecessário, o que é importante. Então, a fase pré-verbal, né? Se a gente pegar os primeiros anos de vida e a fase intrauterina. Fase verbal, vamos colocar 2 anos de idade, essa fase que já tem um corpinho, né? Já está entrando num outro movimento da infância, da criança, se torna um menino, uma menina, esse sentido de criança, sai um pouco desse mundo do bebê. A adolescência, entra no mundo da adolescência, do pré-adolescente, né? Esse mundo que ensaia a ter um corpo, o corpo já cresceu, né? Então, a gente vai construindo, em todo esse momento aqui, a gente está no processo de construção de padrões emocionais. Logicamente, quanto mais primitivo, mais importante, mais profundo é dentro da gente. Existem criadores, pesquisadores, pessoas que se interessaram muito por essa área pré-verbal, estudando, pesquisando, construindo metodologia, construindo técnica para se trabalhar nessa área pré-verbal, não só uma criança que está vivendo nessa área pré-verbal, para o conhecimento para essa área pré-verbal, para esses pais que vão estar cuidando dos seus filhos nessa área pré-verbal, mas também para cuidar do adulto que tem todas essas áreas dentro dele. Um adulto que tem também essa área pré-verbal dentro dele. Um adulto que já está ou funcional ou ainda naquele padrão de sobrevivência, que esses padrões do bolo de casamento, ele vai ficando um em cima do outro. Eu mexo num, mexo no outro, e assim por diante. Não tem como um não encostar, não tem como um não pescar o outro e seguir nessa construção desses padrões emocionais. Esse esquema, essa figura, ela está no livro de Bioenergética, do Alexander Lowen. Para quem não o conhece, é o fundador da análise bioenergética, que tem vários livros e escreve de forma muito simples para quem se interessar. Eu acho que ele tem a capacidade de democratizar o conhecimento, falando de forma bem simples sobre os processos profundos terapêuticos, de terapia, processos emocionais, padrões emocionais. E aqui o Lowen coloca que o bebê ele está vivendo a fase do prazer, do amor, a criança da imaginação, da criatividade, o menino e a menina do divertimento, do ludismo, dos jogos, o adolescente do romance, da aventura, e o adulto da realidade e da responsabilidade. E ele também coloca que a gente levou muito a sério a responsabilidade e brincou com o sexo, que a gente tinha que levar a sério o sexo e brincar com a responsabilidade, no sentido da responsabilidade poder ser leve,
poder ser bom ser adulto, né? Viver a sua adultez. E se a gente pensa dentro da gente, dentro do nosso corpo, tem todas essas áreas, todos esses. A gente já viveu, já passou por tudo isso e me tornei um adulto. E eu construí o meu padrão emocional no decorrer desse caminho, logicamente em camadas de bolo de casamento, né? Em cada camada, em cada área dessa camada, é uma visita ao bolo. O adolescente, muitas vezes ainda atuando, muitas vezes nesse sentido de se adaptando, né? Então, quase que selando um pouco qual vai ser o seu padrão, né? Como eu vou estar no mundo, como eu vou me relacionar com as pessoas, né? Tem pessoas que falam assim, mas aí padrão não significa que ninguém vai mudar, né? Vai todo mundo ser igual, você constrói o seu padrão, então você vai funcionar desse jeito a vida toda, não tem nenhuma interferência nisso. É mais ou menos assim. A nossa mente, ela funciona muito numa ideia de mudança, no sentido que quase que uma transformação, como se a gente pudesse mudar e deixar o que passou para lá, para trás. Então, se eu mudei deste lugar para aquele lugar, eu não estou mais naquele lugar, eu estou nesse. Mas a história de eu ter vivido nesse lugar, esse lugar eu levo para esse lugar. E assim é o processo histórico. Se eu tropeço aqui na frente, numa pedra, e machuco o meu dedo, quando eu chegar aqui em casa, eu vou ter que cuidar do dedo. Chego aqui no consultório, cuido do dedo. Cuidei do meu dedo está melhor, não significa que esse dedo não machucou. Eu posso até esquecer que ele se machucou um dia, mas o dedo não esquece que ele se machucou. Então, a nossa história, os nossos padrões de sobrevivência, eles permanecem dentro da gente. E por isso que o processo terapêutico, ele é um processo de derretimento dos nossos padrões emocionais, só que a gente não se livra deles. E vem até dentro de um processo, de uma ideia de cura, né? Como se você pudesse ser curado. Ser curado é isso, eu tenho uma doença, sou curado dessa doença, não tenho mais essa doença. Isso é a ideia de cura. Então, a minha ideia de mudança é, se eu sou desse jeito, eu vou mudar, então eu não vou ser mais desse jeito. Me transformei numa outra pessoa. Se eu tenho um defeito XYZ, eu quero mudar o meu defeito, então, a partir de hoje, eu não tenho mais esse defeito. Então, esse é um conceito de mudança. Só que a mudança no processo terapêutico, a mudança emocional, né, dentro daquilo que a gente vê na prática de mudança, na prática terapêutica, primeiro que ninguém muda ninguém. O máximo que você dá para o outro é possibilidade para o outro mudar. E o outro pode pegar ou pode não pegar, né? Então, tem limites nesses processos, nesse encontro desses dois sujeitos. Então, você abre possibilidades de transformações e de mudança. O que o outro vai fazer com isso, aí depende desse outro. Então, a mudança no processo terapêutico, ela acontece nesse lugar. Se eu mudo de lugar, né? Se eu me transformo, se eu construir o meu padrão emocional e cheguei na vida adulta com esse padrão emocional, aí eu sou um adulto que decidi fazer terapia e cuidar desse meu padrão emocional, porque eu estava sobrevivendo, eu estava vivendo de uma forma muito no automático, estava muito morna a minha vida não estava apropriado da minha vida, eu desejei viver melhor, ou por um desejo interno, biológico, processo interno meu, ou porque a vida ou o externo me pontuou, me mostrou, eu caí, eu me machuquei, tanto dentro do relacionamento, ou na minha vida profissional, ou na vida familiar. Os caminhos são variados, mas eu decidi que eu quero viver melhor. Porque quando você decide que eu não quero viver melhor, muitas vezes você está preso dentro do esquema de sobrevivência ou esquema do viver dessa forma dentro dos seus padrões, funcionando dentro dos limites, né, que os seus próprios padrões emocionais, e muitas vezes esses limites são físicos, nós que somos psicoterapeutas corporais, a gente sabe disso, que esses padrões estão no corpo, através de tensões musculares, que impede você de viver a experiência humana, fisiológica do seu corpo. Um carro 3.0 sobe uma ladeira com muito mais facilidade do que um carro 1.0.
com muito mais facilidade do que uma bicicleta elétrica. A bicicleta elétrica, às vezes, nem sobe a ladeira, né? Então, essa potência do corpo, essa experiência de poder liberar essas tensões musculares, emocionais que estão presentes no nosso corpo, porque elas são físicas também, elas estão ali junto, misturado, como eu dei aquele exemplo do liquidificador, né, que tem a banana, a maçã, está batida lá dentro, eu não sei onde está a banana, onde está a maçã, estão misturadas dentro das minhas tensões musculares, então eu tenho esse padrão e eu decidi que eu quero sim poder modificar esse padrão. Modificar não é ele deixar de existir dentro de mim, é esse padrão poder ser derretido, é diminuir a força dele e, ao mesmo tempo, eu construir outros padrões. Muitas vezes, na fase pré-verbal, a gente constrói outros padrões de apego, né, dentro do processo terapêutico, que eu tive meu padrão de apego de acordo com a minha história, né, familiar, de acordo com a mãe que eu tive, de acordo com a família que eu tive, de acordo com o pai que eu tive, mas de acordo com a possibilidade que essa mãe teve, com a possibilidade que esse pai teve, com a possibilidade que aquela família teve, eu, que estou sobrevivendo lá, eu precisei construir os meus padrões de apego, né? Diante de um ambiente que possivelmente poderia ser um ambiente, por exemplo, mais esquiso, mais distante emocionalmente, onde a gente só conversa de coisas racionais, onde a minha emoção dessa família está travada, fechada. É um ambiente, né, onde não tem esse afeto, né, que passa um para os outros, né? É um ambiente. O outro ambiente pode ser um ambiente ambivalente, que hora eu pego o bebê no colo, daqui a pouco eu jogo o bebê aqui no sofá, daqui a pouco eu pego o bebê no sofá e coloco no colo de novo. Tem hora eu dou carinho, a hora eu fico nervoso e balanço e grito. Então, esse é um outro ambiente, mais ambivalente. Hora eu estou dando um beijo, hora eu estou brigando, e reclamando e gritando. Então, eu vou. E o bebê, na perspectiva do bebê, ele está crescendo, ele está construindo os seus padrões de apego. O lugar mais profundo do ser, ele está construindo naquela fase. E muitas vezes, né? Por exemplo, se eu sou uma família que eu quero que esse bebê cuide de mim, né? Que eu estou colocando esse bebê dentro da minha carência, dentro do buraco que tem dentro de mim, então eu estou sugando esse bebê, eu não quero que ele vá para o mundo, eu quero que ele fique comigo, eu quero que ele cresça, que ele se desenvolva, que ele ganhe autonomia. Não, esse bebê é meu, é para ele ficar comigo, né? Nessa fase de bebê, ele precisa mesmo dessa mãe, desse pai disponível, né? Desses cuidadores disponível para ele, mas o fato de eu estar completamente disponível para ele, eu sou o grande, ele é o pequeno. Ele precisa, eu não preciso dele me nutrir. Eu que vou nutrir ele. Isso emocionalmente é um lugar. Então, a gente vai construindo os nossos padrões de vínculo, nossos padrões de apego, né? O Bowlby, com toda a teoria do apego que ele construiu, né, dentro da teoria do desenvolvimento, que aí é um mundo, ele vai falar desses tipos, quais são os tipos de mãe de possibilidades de mãe que se relacionou com esse bebê, ou de possibilidade de ambiente que esse bebê cresceu, e assim por diante, porque são possibilidades e impossibilidades de pessoas humanas, seja sua mãe, seja seu pai, seja o ambiente que você viveu. E como o self ele vai sendo construído desta maneira, com o sujeito, eu que estou lá, bebê, participando desse processo, e ao mesmo tempo esse ambiente, esse estímulo, que também lá tem as suas possibilidades familiares ou culturais, barra culturais, também estão ali sendo construídos. Agora, naquele momento que eu sou bebê, eu estou sobrevivendo. É vida e morte. Que se eu não tenho essa pessoa para cuidar, para me amar, para me dar o afeto, eu não sobrevivo. E muitas crianças não sobrevivem mesmo. Então, esse olhar do outro é muito importante para a vida, né? Quem tem criança em casa sabe como a criança demanda o quê? O olhar, né? Eu lembro uma vez que eu estava com as minhas duas sobrinhas, uma virava o rosto para cá, outra virava o rosto para lá. Uma virava o rosto para cá, pedindo uma atenção aqui, pedindo uma atenção aqui. Uma querendo mostrar uma coisa que ela faz, a outra querendo mostrar outra coisa que ela faz. E essa é a necessidade de ser olhada. E essa necessidade de ser olhado,
ela é nossa e ela é da fase nossa, egocêntrica. O mundo gira em torno da gente mesmo como bebê, porque a gente precisa desse investimento para crescer, para desenvolver. Então, é sobrevivência. Todos nós que já estamos aqui no mundo adulto, a gente já construiu esse padrão emocional. Ah, mas esse padrão que você construiu é para a vida toda? É, para a vida toda. Ah, mas então não tem como modificar esse padrão? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é que você constrói um padrão para a vida toda. Agora, existe possibilidade de trabalho para você não ficar refém desse padrão que você construiu para a vida toda? Sim. Existe possibilidade de modificar esse padrão sem excluir esse padrão de dentro de você? Sim. Isso modifica a vida? Sim. Então, isso é uma transformação, isso é uma mudança. É uma mudança que você não exclui o velho. Pelo contrário, você derrete, você diminui as forças desse padrão quando você está na vida adulta. Então, você vai derretendo, né? E a grande questão, por exemplo, na época sobre a diferença da psicanálise e das psicoterapias, muitas vezes foi muito forte na França, né, na perspectiva lacaniana, né, de todo esse discurso que a psicanálise não era uma psicoterapia, porque a ideia era que a psicoterapia ela ia assujeitar o sujeito à cultura. Ele ia transformar o quê? A cura desse sujeito, a mudança desse sujeito para aquilo que aquela sociedade estava pedindo. Então, houve, e naquela época era uma revolução que estava acontecendo social, de não se adaptar, né, a todo um sistema social que estava vivendo na época. Então, a terapia não poderia ser para adaptar o sujeito a um sistema social que era desumano, que não era bom para as pessoas, para a humanidade. E aí houve grandes discussões sobre as psicoterapias e a análise. E a análise falava, nós não temos o paciente não tem que ficar paciente, né, se submetendo. Né? Então, tinha toda uma discussão forte. Por isso que houve essa diferença das psicoterapias e da psicanálise. O Caligares, por exemplo, ele coloca um dos livros dele, que é Cartas ao Jovem Terapeuta, ele fala, ele conta desse episódio, né? E ele pode contar com muita autoridade, porque além dele ser esse terapeuta italiano, lacaniano, né? Então ele fala de dentro, né? E ele mostra exatamente como houve essa discussão, houve essa briga, mas na verdade a psicanálise hoje é uma forma de psicoterapia, e a psicoterapia hoje não é para sujeitar o sujeito, nada disso. É para abrir espaço para cuidar desses processos emocionais dessas pessoas. E é, sim, uma grande potência de transformação, de mudança, de alguma forma, na vida daquela pessoa e, logicamente, na vida social também. Né? Porque se você muda de lugar, você também ocupa um outro lugar na vida. Então, toda essa discussão era uma discussão de cura. Né? Então, a ideia da cura era a ideia de você virei uma outra pessoa, de transformar em uma outra pessoa. Então, eu mudei, né, e agora eu não sou mais aquela pessoa, e agora eu sou outra. Essa mudança, onde você vira uma outra pessoa, que o processo terapêutico não acredita. Por quê? Porque tudo que a gente viveu na história da nossa vida está dentro de mim. A minha transformação está em reconhecer, integrar, e quanto mais eu conhecer esses padrões, eu posso ocupar um outro lugar. Aí sim, eu estou ocupando outro lugar na vida. Lá na minha imaturidade, eu estava ocupando um lugar. E agora, na minha maturidade, eu aprendi e eu estou ocupando esse novo lugar, mas eu aprendi com esses outros lugares. Porque se você rompe, você também joga fora todo o aprendizado que você viveu dessa história, desses lugares. E muitas vezes, por exemplo, no relacionamento, comecei um relacionamento, estou casado, aí eu quero esquecer dos meus relacionamentos passados. Né? Mas esses relacionamentos passados, eles também serviram para o Fernando de hoje. Né? Todos os tropeços, todos os acertos, todas as falhas, ele ajudou a solidificar, a eu conhecer mais sobre os meus padrões emocionais, a amadurecer e crescer. Então, esse meu novo lugar, ele não elimina os lugares anteriores. Esses lugares anteriores continuam dentro de mim. Então, essa é a construção do padrão emocional que todos nós temos. E nós, por exemplo, quem estiver me escutando, que é terapeuta corporal,
a gente acredita também que esse padrão emocional está presente no corpo através de tensões musculares e que estão me impedindo de viver uma fluidez desse corpo que hoje eu habito e que ele é a casa da minha existência, com ele que eu vou viver, com ele que eu vou viver nessa vida, até o final dela. Então, quanto mais eu conseguir trabalhar também essas tensões que me impedem fisiologicamente dessa energia fluir, desse fluxo fluir do meu organismo, né, desse movimento de carga, descarga, relaxamento, quanto mais eu resgatar aquele movimento respiratório e que a gente vê num bebê de forma tão fluida, né, onde ele vai respirando e o corpinho também vai se movendo. É isso, é essa possibilidade dessa fluidez, dessa espontaneidade, dessa graciosidade, que a gente também vai resgatando isso através do trabalho corporal, né? Todos os exercícios corporais, práticas corporais dentro do consultório terapêutico de um psicoterapeuta corporal, independente da abordagem que ele siga, ele também vai intervir no corpo. Por quê? Porque a gente acredita que você é seu corpo e que essas emoções elas estão presentes dentro dessas tensões, dentro do seu corpo. Então, eu posso acessar você também através do seu corpo, através de exercícios corporais, e você pode também acessar a experiência humana, a experiência terapêutica, através de uma vivência corporal, sempre com esse foco de entrar em contato com essas emoções que estão presentes aqui dentro de mim, né, coisa desse self corpóreo, e que eu não tenho consciência disso. Às vezes eu até tenho, mas eu não consigo achar caminhos para tirar essa tensão, para dissolver essas tensões. Às vezes eu não consigo nem ter a senso-percepção desse corpo, nem ter a atenção voltada para ele. Eu tenho que aprender a pegar a minha atenção e jogar para o meu corpo, né? Então, quando isso, essas práticas, né, de exercícios corporais, que são diversos, acontece dentro do setting terapêutico, dentro da terapia, ela está a favor do processo de derretimento desses padrões emocionais e também de derretimento dessas tensões corpóreas, que são as tensões emocionais. Então, estão juntas, só que você pode acessar por aqui, como você pode acessar por aqui, como você pode acessar por aqui, como você pode acessar com as diversas línguas do corpo. E a gente está trabalhando a favor de quê? Dos derretimentos dos padrões emocionais. Logicamente, às vezes é 0,01. Só que 0,01 dentro de um processo terapêutico é muita coisa, né? Lá fora, no mundo capitalista, muito dinheiro é muito dinheiro, pouco dinheiro é pouco dinheiro. Mas na processo emocional, 0,01 é muita coisa. Faz muita diferença na vida esse 0,01. Bom, vamos dar seguimento. Esse esquema está dentro do artigo do Gui Tonella, que é o Alvorecer da análise bioenergética, que ele está trazendo uma análise bioenergética do século XXI, e ele vai estar conversando sobre essa fase, que é uma das fases mais primitivas, né? Aqui, ó, 0 anos, 2 meses, 8 meses, 15 meses, 2 anos e 3 anos, né? Que são que lá naquele anterior, né? Aqui, ó, bebê, e um pouco aqui na criança, bebê e criança, né? A gente está lá atrás, né? 15 meses, 2 anos, 3, né? Aqui nos 3 anos, 2 anos aqui no bebê, depois entra aqui um pouco no criança, aqui na fase genital, que é dos 3 anos para frente. Vários autores estudaram, isso é importante a gente falar, o desenvolvimento humano. Vários, e cada um com um foco diferente. São pessoas que estavam interessadas no processo que esse ser humano se desenvolve na infância. Freud, por exemplo, veio falar da sexualidade infantil, do desenvolvimento psicossexual dessa criança, né? Ele vem falar da erogenização, que é as zonas erógenas. É como o corpinho da criança vai se desenvolvendo nessa experiência de viver o prazer, de descobrir o seu corpo, prazer da amamentação, né, oral,
né? Então, o controle das fezes, né, que quando a criança começa a poder controlar, né, o xixi, o cocô, que ela vai controlando e ela tem um prazer nesse controle, que é uma coisa que ela consegue controlar. Então, ele vai mostrando como essas fases vai acontecendo, né? E como esse desenvolvimento da sexualidade, da descoberta do corpo dessa criança, vai acontecendo no que diz respeito ao prazer corpóreo. E a sexualidade infantil, essa descoberta, ela foi fundamental, porque a partir dessa descoberta, vários outros também teóricos, estudiosos, começaram a se interessar pelo mundo infantil, porque o mundo infantil, socialmente falando, ele não era visto, não era olhado. A criança era aquela que nasceu e a gente ia ver se ia vingar ou não, se ia morrer ou não. Porque ninguém sabia, tinha tantas doenças no mundo, era tão difícil esse crescer, se desenvolver. Então, era outro tempo. Ninguém olhava para esse ser. E graças a Deus isso mudou, graças às pessoas também, a esses grandes criadores que resolveram estudar, olhar, ver, pesquisar sobre a teoria do desenvolvimento. Então, estudar a teoria do desenvolvimento foram vários autores, né? Tem o Bowlby, como a gente falou, da teoria do apego, né? Tem o Freud, na psicossexual, desenvolvendo toda a teoria dele da sexualidade infantil. Olha que a gente está falando do século XIX, né? O Freud. Tem o próprio Vygotsky na Rússia, né? Que começou a se interessar sobre a relação do aprendizado. Aí começaram vários teóricos a estudar o aprendizado infantil, né? E tem o Piaget, né? Também que se interessou toda a discussão sobre desenvolvimento e aprendizado. O que vem primeiro? O desenvolvimento antecede o aprendizado ou o aprendizado antecede o desenvolvimento, né? Aí tem as perspectivas cognitivas comportamentais, os cognitivistas. Então, foram muitas correntes e vários autores que começaram a estudar o desenvolvimento e se interessar pela criança, por esse processo de desenvolver, né? De crescer, de evoluir. E graças a esses criadores todos, hoje a gente pode já conversar, compreender, entender, né? Hoje a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde ressalva a importância desses cuidados básicos, a necessidade dessa criança ser protegida, né? Socialmente falando, protegida dentro da família, é um direito que a criança tem, né? De ser amada, de ser cuidada, de ser olhada, de estudar. Então, todo esse olhar para o mundo infantil, graças a todas essas pessoas que decidiram olhar para o mundo infantil. E aqui, especificamente, a gente tem nessas construções, por exemplo, esse conhecimento dessa construção desses padrões emocionais, isso é baseado nessas pesquisas dessas pessoas, né? Tem muitos livros que discutem, que falam de muitos casos, né? Então, é muita gente falando sobre isso, né? Estudando profundamente o desenvolvimento humano, o desenvolvimento emocional do ser humano. Então, tem coisas que não é uma ideia e que depois virou uma pesquisa mesmo, consistente. O próprio Freud, lá no século XIX, quando ele tentou conversar com os neurologistas da época, ninguém queria entender muito bem o que ele estava falando, né? Sobre a psicanálise, sobre o que ele estava pretendendo estudar, o que ele estava vendo, o que ele estava observando, porque a metodologia que ele usava era uma metodologia muito diferente da época. Hoje, todos já reconhecem, né? E assim por diante em relação a diversos autores. Mas vamos falar desse quadro, né, que o Gui, que para mim é um grande teórico da análise bioenergética, né, existe vários dentro da análise bioenergética, mas eu destaco muito ele e gosto muito dele também, né, mas ele vem falar do self e os seus laços de apego e de interação. O Gui está falando nos primeiros momentos da vida do sujeito, da minha vida, da sua vida e da criança. Como é que ele desenvolveu esse gráfico? Primeiro, aquela casinha, né, que eu já falei para vocês, né, que é o campo das representações racionais, que é o campo da mente, das emoções, o campo motor, sensorial e energético. No desenvolvimento do bebê, a gente pensa no campo energético, depois ele desenvolve sensorial, né? Eu estou com o meu gatinho aqui que está andando para lá e para cá, acho que ele estava querendo sair, a tinta.
Vamos continuar aqui o nosso encontro. O campo das energético, sensorial, motor, emocional e o campo das representações. E isso é o nosso corpo, né, que está aqui presente. E esse corpo ele desenvolveu. Então, aqui ele coloca dos 0 anos, aí a gente vai seguindo, são os laços existenciais. São os primeiros laços existenciais. E esses laços existenciais, ó, ele está dentro de um campo energético e sensorial. E a gente está falando dos primeiros cuidados, dos primeiros contatos. E isso é muito importante para se desenvolver esse vínculo de apego, né? De como aquele sujeito vai ser no mundo adulto. Pode parecer a coisa mais louca do mundo, mas isso daqui é importante para isso daqui, para hoje eu conseguir estar mais com capacidade de amar, de me relacionar, de trabalhar, de viver a minha vida. Não está dissociado. Então, primeiro laço, laço existencial. O segundo laço, 2 meses. O laço interacional, que é quando o bebê começa a ter mais uma interação, né, com o ambiente. Você percebe essa interação ali. Quando é muito pequenininho, ele está muito lá, muito no mundinho dele. Com 2 meses começa esse laço interacional. Com 8 meses, intersubjetivo, aonde entra o quê? Ó, para você perceber. O laço interacional já entra uma parte do motor. O laço intersubjetivo já entra o motor e o emocional. A gente está falando de 8 meses. Com 6 meses o bebê às vezes senta, né? Que ele já está vendo o mundo sentado, então ele já tem uma outra perspectiva, ele já ri, né? Ele já interage, a gente já percebe os sentimentos, a sensação, a interação desse bebê, né? Interacional, tá aqui. E com 15 meses, o laço discursivo. Aqui veio para cá, mas na verdade é aqui. Esse pontinho aqui que não existe. Existe esse daqui, né? Mas tudo bem. Aqui vem um laço discursivo, que é onde entra a linguagem, né? 1 ano e meio, 2 anos. Ó, 2 anos começam via a possibilidade da fala, da interação, né? Da compreensão, logicamente, limitada a uma criança de 2 anos, de 1 ano e meio. Né? E com 2 anos se separa, aqui, 2 anos aqui, e com 3 anos se separa a fase de desenvolvimento pré-genital e a fase de desenvolvimento genital. O que é isso? Desenvolvimento pré-genital e genital, né? Isso é dentro do desenvolvimento freudiano, né? Do desenvolvimento psicossexual, né? Que a criança ela desenvolve uma fase erógena, né? Que é essa frase do prazer corpóreo, é o prazer do nosso corpo, que não é o erótico, é o erógeno, para depois, já numa fase mais adiantada, no adolescente, na vida adulta, poder viver o erótico. Mas a possibilidade de viver o erótico de forma saudável vem dessa possibilidade de viver o erógeno num lugar saudável. Pré-genital, no genital são 3 anos de idade. Quem tem criança em casa sabe que é realmente a fase do genital, a fase que a criança descobre o seu genital, descobre o seu corpo, né? E vai descobrir, fica mexendo no seu genital, olhando o seu genital, andando pelado, né? Então tem essa descoberta. E é lindo ver o processo de desenvolvimento da criança. É lindo ver essa criança descobrindo o seu corpo. E aquilo ali é muito importante ser respeitado, cuidado e protegido, né? Porque é uma criança. Então, por que o abuso, por exemplo, infantil é algo muito grave no desenvolvimento? Por quê? Porque a criança ela não tem a capacidade, né? Ela está em desenvolvimento, ela está na fase erógena, né? Então, quando há um abuso, há uma entrada de um adulto vivendo algo da fase erótica. E isso é terrível para uma criança, né? Então, porque aquela fase de desenvolvimento erógeno é uma fase muito importante para o desenvolvimento daquele adulto e que depois vai viver na terapia todo esse processo com o seu terapeuta de construção de vínculo de apego seguro. E é importante essa relação terapêutica, esse apego do vínculo com o terapeuta,
ser seguro. E muitas vezes, por exemplo, é interessante que tem gente que não faz terapia porque eu não quero me apegar, não quero me apegar ao terapeuta, né? Então, é como se eu não pudesse me apegar a alguém, né? Como se esse apego fosse algo ruim. O que a pessoa está dizendo é: eu não quero depender de ninguém, né? E às vezes na vida, para sobreviver, eu precisei fazer isso, não depender de ninguém. Então, e depois que a gente para e olha, né, o processo, e estuda esses caras que estudaram a teoria do desenvolvimento, que estudaram, se preocuparam e olharam para a criança, mais ainda a gente vê como é lindo o desenvolvimento humano, o desenvolvimento infantil, e como é importante tanto esse cuidado da criança na infância, como do adulto cuidar desses lugares dentro dele, né, dessa criança, desse bebê que existe dentro dele e que muitas vezes foi construído o padrão emocional de ser no mundo, de viver no mundo, num lugar onde essa criança foi machucada, foi petrificada, né? Às vezes o adulto está ali naquele lugar de: eu não quero depender de ninguém, eu não posso depender de ninguém. Então, quantas e quantas, né, crianças são colocadas em situações que não são boas para o processo de desenvolvimento emocional delas. Por exemplo, né, como eu falei, tem várias outras também teorias absurdas desse processo de desenvolvimento. Uma delas é de deixar a criança chorando no berço. Está em vários livros de várias pessoas que dizem que funciona para a criança parar de chorar e parar de chamar os seus pais à noite. Essa teoria é um absurdo. Olhando, por exemplo, do olhar da perspectiva da teoria do apego do Bowlby, né? Por quê? Porque ela funciona? Talvez funcione para a criança parar de chorar, mas ela funciona? Não, porque a criança desistiu de chorar. E aquele momento, na vida adulta dela, vai ser um lugar também profundo, petrificado na história daquele sujeito, quando aquele sujeito for um lugar adulto. De não poder, por exemplo, receber ajuda de ninguém, porque eu dou conta da vida sozinho. Eu sou sozinho e eu dou conta da minha vida sozinho. Aí esse adulto vai chegar na terapia, por exemplo, e eu não posso me relacionar com alguém que eu posso correr um risco de ter algum tipo de vínculo, ou de ter uma boa dependência, nesse sentido de um bom encontro, né, com alguém que vai estar me ajudando. Né? Porque quando eu vou para um lugar de receber ajuda, eu vou para um lugar impotente. Quando eu estou no lugar de dar ajuda, eu estou num lugar onipotente. Então, receber é muito mais impotente. E quando a gente vai para esse lugar de receber, seja do terapeuta, de receber ajuda, de que eu preciso de ajuda, eu estou aqui porque você, ou eu vou para um médico porque eu preciso de ajuda, eu estou ocupando esse lugar impotente, né? Porque eu estou precisando, então eu tenho que poder pedir e receber. Agora, se eu faço, eu tenho que dar conta sozinho, eu não posso receber ajuda, né? Então eu vou me impedindo de viver experiências, né, na vida adulta também, de poder trocar, de poder me relacionar, de poder amar, de poder me entregar, né, o surrender, né, na análise energética que a gente trabalha tanto, que é o se entregar. Como é difícil se entregar, é se entregar e se responsabilizar pela sua entrega. Então, o Gui, né, que é um grande teórico, né, e formador de análise bioenergética do mundo inteiro, ele traz toda a perspectiva do Bowlby, do Winnicott, né, para dentro da análise bioenergética, para dentro dessa perspectiva da psicoterapia corporal. Então ele anula o que foi construído na análise bioenergética tradicional? Não, ele só constrói, né, atualiza a análise bioenergética, né, e atualiza essa nova forma, essa nova perspectiva, uma outra metodologia de poder trabalhar os processos emocionais, que se soma às outras metodologias. É uma preciosidade o desenvolvimento humano. Então, a construção do padrão emocional é também uma construção linda, porque, de alguma forma, é o desenvolvimento humano. Né? E, ao mesmo tempo, quanto mais informação a gente tiver, quanto mais conversar, né, essas informações que eu estou passando para vocês, que provavelmente muitos de vocês já sabem, né? Mas quanto mais linguagem, quanto mais possibilidade de
conversar de forma simples sobre coisas que são complexas, mais acesso as pessoas vão ter a essas informações, né? Mais acesso eu vou ter sobre o meu próprio processo de desenvolvimento, sobre o próprio lugar que eu estou, né? Por quê? Porque se eu tenho consciência do lugar que eu estou, eu participo desse processo para o lugar que eu vou, né? Para onde eu desejo, né, ir. Né? Se eu não desejo, eu tenho que perceber por que eu não desejo. Será que eu não desejo mesmo? Né? E às vezes eu não desejo mesmo, mas às vezes não. Às vezes eu só não desejo porque não é direito meu, porque não tem possibilidade dentro de mim de desejar. Então, e aí na terapia a gente vai olhar isso, né? Vai olhar essa tomografia computadorizada, esse raio-x e essa ultra dos nossos processos de desenvolvimento, nossa história de apego, né? De como foi vivido essa experiência, porque essa experiência foi vivida e está presente no nosso corpo. Ponto. Isso é fato. E tem várias maneiras de acessar essa experiência. Uma é através da fala, daquilo que eu lembro, né? Através da família, a família também pode me dizer como foi vivenciar esse processo, e através do meu próprio corpo, porque essa história está presente no meu corpo. E o inconsciente, ele está presente no corpo. Então, a gente vai aprofundando e compreendendo mais. Porque sou como sou, né? Eu já sou um adulto, e ao mesmo tempo tendo consciência, mais atenção plena sobre os meus padrões emocionais. Por que os padrões emocionais não desaparecem dentro da gente? Os padrões de sobrevivência. Por que esses primeiros anos de vida, eles são tão importantes na nossa vida? Aquele bolo de casamento, né? Pré-verbal, verbal, adolescente e adulto. Mas é o contrário, aqui é um pré-verbal lá embaixo na base, verbal, adolescente e adulto. Por que isso não sai de dentro de mim? Né? Por que isso está aqui e eu não consigo tirar isso dentro de mim? Porque a história é vivida. Né? E esses padrões a gente vai diminuindo o volume dele, vai derretendo eles. Mas, dependendo do momento que a gente viver na nossa vida, de estresse, de trauma, esses padrões emocionais de sobrevivência, eles são acionados e volta com força dentro da gente. Então para que eu vou fazer terapia se eu vou viver uma experiência onde se eu derreti esses padrões emocionais estão derretendo e depois esses padrões emocionais vão voltar? Aí eu vou te dizer por quê. Porque a capacidade de você sair deles é muito rápida. A possibilidade, o manejo que você vai ter com eles, a consciência quando eles estão chegando, a consciência quando eles vão estar saindo, é isso que faz a diferença no decorrer da vida. E isso faz uma diferença tão grande que pode impedir, por exemplo, né, você de fazer escolhas na vida, né, ou de escolher coisas que você não gostaria de estar escolhendo. Então, quanto mais você ter consciência corpórea, né, dos seus padrões emocionais, mais e quanto mais você derreter esses padrões, mais você poder conseguir construir, né, essa nova forma, né, de pensar, de sentir, de agir, onde eu já adulto, já sobrevivente, já sobrevivi, já estou funcional, vivendo e desejo viver melhor, e para viver melhor eu preciso criar outras formas, né? Se eu sou uma pessoa que mordo todo mundo, que grito, sou agressivo, né? Eu posso dizer, é assim que eu sou e pronto. Ou eu posso tentar achar uma forma de viver melhor. Né? E aí eu vou ter que trabalhar toda essa agressividade, toda essa raiva que está aqui dentro de mim, né? E me possibilitar viver melhor. Esse derretimento desse padrão, que muitas vezes eu fico refém dele, e essa construção desse novo padrão novo, ele se dá dentro do processo terapêutico com o terapeuta, com vocês, né? Comigo. Por que quando eu estou falando aqui, eu sempre estou falando do terapeuta e também estou falando do cliente? Porque nós, terapeutas, somos clientes. Somos clientes na nossa terapia, quando a gente está buscando a nossa terapia. E como é um dos pilares dessa profissão, você não tem como não fazer. Então, por isso que é importante a gente poder também entender como esse processo se dá dentro de mim, porque eu entendendo me ajuda também o meu cliente a entender, a compreender quais são os processos que ele mesmo está vivendo. Por mais que ele negue, não aceite,
Por mais que ele ainda esteja em outro momento ainda do próprio processo terapêutico, não tem problema. Dentro de você, você tem esses registros, fica presente, né? Isso possibilita ao outro, em algum momento, ele conseguir ter a compreensão sobre o próprio processo terapêutico, porque isso ajuda muito, até para ele poder trabalhar, ficar com a atenção plena, né? E a própria atenção na vida lá fora, quando esses padrões voltarem a me assombrar, quando eles já se derreteram, quando eu estou num terreno, que é um terreno muito novo, que eu nunca vivi na vida, né? Porque eu não tinha direito de viver isso, agora eu estou vivendo. Então, é um outro tipo de experiência que a gente vai vivendo. Então, laços existenciais, laços interacionais, laços intersubjetivos e laços discursivos. Esses são os primeiros momentos da nossa vida que sedimenta o nosso padrão emocional. E hoje, na vida adulta, como a gente vive como adulto, nos nossos laços existenciais, eu me sinto que eu existo, eu sou dono do meu corpo, eu tenho essa propriedade da minha existência fisiológica, eu sinto esse corpo pulsando, eu tenho o prazer de estar vivo, existência interacional, né? Nesse movimento de interação, eu consigo me mover para essa interação, eu me expresso, né? Eu busco essa interação, né? Intersubjetivo, vem as emoções juntas, eu tenho a capacidade de me emocionar, de ser afetado pelo outro, de passar essa emoção para outra pessoa, e discursivo, eu ter a capacidade de elaborar, de falar, de compreender, né? De falar essas línguas, de entender sobre essa diversidade humana, de compreender que existem várias línguas, né? Dentro da própria língua, dentro da própria cultura. Tem várias línguas, né? Várias nuances de comunicação, da teoria da comunicação e, ao mesmo tempo, da nossa própria comunicação corpórea. Então, eu vou dando conta disso na minha própria experiência da vida. Então, hoje foi uma conversa, né? E aqui a gente está falando self e seus laços de apego e de limitação, né? É lindo isso, esse processo é lindo de existência, mas ele é lindo e ele também traz o conhecimento para a gente poder pensar nas nossas crianças, né? E, ao mesmo tempo, pensar, se você já é um adulto, na minha criança interna, né? Nisso que está aqui dentro. Eu também posso cuidar dessa criança interna e das crianças internas que estão dentro dos adultos, dos bebês internos que estão dentro dos adultos. E, ao mesmo tempo, atuar, cuidar, preservar também as crianças, informar, né, aos pais, por exemplo, que não têm informação, né, sobre o desenvolvimento emocional, por exemplo. Eu que atendo família, muitas vezes, é muita informação, às vezes, para a família, que não tem a informação, né, do desenvolvimento infantil, da fase de desenvolvimento, né, da fase do aprendizado, de como esse desenvolvimento, esse aprendizado acontecem juntos, né, e como é importante entender, compreender com o olhar do outro, com a possibilidade que esse outro tem, seja ele esse outro uma criança, seja ele esse outro um adulto, que já está dentro do seu padrão emocional e está dentro do seu consultório. Bom, hoje foi uma conversa sobre os padrões emocionais e a construção desses padrões. Um prazer estar aqui com vocês de novo e a gente se encontra na nossa próxima aula, na nossa próxima conversa, no nosso próximo bate-papo. Um grande abraço. Tchau, tchau.